Boa noite. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. Bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem? jóia. Eu, eu tô ouvindo um pouco de chiado no seu microfone, Edvilson. Pode tirar o microfone, acho que é melhor. Boa, agora melhorou. Aí, agora sim. Legal. Pessoal, boa noite. Obrigada a todos que estão presentes aqui com a gente, ao pessoal que está entrando. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Nossa primeira live oficial aqui pelo Insta da Casale. Estamos começando aqui com chave de ouro. Queria agradecer aí os nossos convidados, Danilo Milen. Muito obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente hoje. E Edvilson Castro também, muito obrigada, Edvilson. Obrigado a você pelo convite. O pessoal já está conectando. Muito bem. Então tá, 7 horas em ponto, 7h01. Acho que vamos começar. Estamos com 40 e 50 pessoas online. Bom demais. O pessoal vai entrando, vai interagindo. Fiquem à vontade para interagir aqui com a gente. Se tiverem perguntas, mandem na pergunta e a gente vai buscar, dentro do possível, responder todo mundo aqui, tá bom? Se quiserem ir colocando de onde vocês estão falando, onde vocês estão, para a gente poder ter noção de quem está aqui com a gente. Vai ser um prazer. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Jaqueline Casale. Eu estou hoje como diretora comercial da Casale Equipamentos e eu sou zootecnista de formação, me formei na Unesp, tenho MBA em gestão empresarial e é isso. Vou apresentar também os nossos convidados. Né, o Danilo Milen, o Danilo é zootecnista também, PhD em nutrição de ruminantes, professor associado da Unesp, pesquisador 1D do CNPq, host do canal Rumenologia e cofundador do programa Carne 4.0. Isso mesmo. É isso, né, Danilo? Obrigado. Seja bem-vindo. E o Edvilson é engenheiro agrônomo, PhD em zootecnia pela Unesp, analista de aplicação de produtos aqui da Casale Equipamentos. Edvilson, seja bem-vindo também. Pessoal, então a gente trouxe essa live para falar um pouco com vocês sobre a relação entre os misturadores de ração e a nutrição animal, né? Acho que estamos muito bem assistidos aqui. E eu queria fazer uma provocação inicial para a gente começar o nosso bate-papo, falando um pouco de uma realidade que a gente tem passado, né? Que é aumentos de custo, né? O custo de produção na pecuária, a gente sabe como é que está a realidade atual, tanto do ponto de vista de insumos, né, nutricionais, milho, soja. A gente sabe que a safra teve regiões bastante prejudicadas, né, esse ano por conta da seca. Então, obviamente, esses subprodutos ou produtos, né, acabam ficando com um custo bastante elevado, além dos patamares que a gente estava acostumado, além, é claro, de outros, inflação, o próprio óleo diesel, né, está com causando bastante impacto no nosso custo de produção. Então, eu queria trazer essa provocação para vocês. Como que a gente pode, né, aliar aí um manejo nutricional adequado, uma estratégia nutricional para favorecer, né, esse momento em que as contas estão tão estreitas, né, as margens curtas? O que o pecuarista precisa estar atento para fazer com que o manejo nutricional e as estratégias, né, de confinamento aí possam auxiliar eles nessa margem tão estreita? Vou começar pelo Danilo aí. Danilo. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Jaqueline e Edvilson, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre, né, ou conversando simplesmente sobre um tema que a gente adora, né? Falar de nutrição, associar isso com manejo. É o nosso dia a dia, né? O que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer. Bom, nesse cenário super desafiador, onde, como você bem disse, né, preço de insumos muito altos, principalmente em decorrência do custo dos combustíveis, né? A gente não precisa chover no molhado aqui para falar o porquê, né, que os preços estão elevados aí, né, tudo que está acontecendo no mundo. E o pecuarista, o que ele pode fazer nesse momento é ser mais eficiente. O que é ser mais eficiente? Além de ajustes finos de manejo, ter uma boa assessoria nutricional, né, para entregar realmente o que
no coxo que está na tela do computador, né, do nutricionista, né? O principal fator de impacto, né, nesse sentido que eu vejo é a intensificação do processamento dos grãos, né? Então, normalmente quando o insumo está caro, né, ou os insumos estão caros, a diária dos confinamentos está alta, dos sistemas de leite também, para não perder energia nas fezes, né, não jogar dinheiro, né, nas fezes, né, usualmente se adota processamentos mais intensivos, né, dos grãos, principalmente no nosso caso aqui do Brasil, do milho, né, processar o milho de forma mais fina, fazer milho reconstituído ou mesmo silagem de grãos úmidos, né? Então o produtor que quer perseverar, né, e se sustentar, né, durante essa época de preços altos, né, durante essa crise, vamos falar assim, né, ele tem que tentar ser eficiente, né? E a eficiência aí começa por um bom processamento de grãos antes de adotar qualquer manejo, né? O manejo não resolve o problema, né, de um grão inteiro ou mal processado, né? Você pode ter o melhor manejo do mundo, mas, né, se o processamento não ajudar, a eficiência não vai melhorar. É bem isso. E partindo pela parte da escolha dos ingredientes, do processamento dos ingredientes, não adianta nada a gente fazer todo esse investimento, né? E a gente não ter uma tecnologia adequada, no caso, para fornecer essa dieta com qualidade de homogeneidade de mistura, com eficiência no coxo, conseguir manter uma rotina de trato, né? Todos esses pontos de manejo que vão alterar diretamente, né, o resultado final do confinamento, o desempenho dos animais lá no final, né, para fechar a conta, né, desse custo elevado que a gente está vivendo hoje. E assim, tecnologia é um grande aliado, né? Seja tecnologia nutricional, falando de estratégias nutricionais, aditivos adequados, enfim, tem um amplo, né? Um tema bastante amplo para a gente entrar, mas tecnologia ela é um aliado do produtor nessa hora, né? Muitas vezes o produtor fala, isso é um custo, eu vou tirar algo que para mim eu tenho uma visão errônea do momento, né? Que eu vou reduzir despesa, vou reduzir custo. E não, a tecnologia ela é para ser um aliado. Mas, de novo, não adianta, né, adotar uma tecnologia, um manejo repleto de tecnologia, se eu tiver um manejo nutricional, uma nutrição, né, uma dieta, se eu tiver um manejo inadequado e não fizer uma dieta, não bater uma dieta corretamente, né? A gente há pouco, Danilo, estava falando da necessidade de entender, né, o tipo de ingrediente que a gente tem, o tamanho de fibra, e o que eu tenho que fazer na hora de bater a dieta, né? Para identificar, para não perder isso, né? Ou para até não causar problema para os nossos animais, né? Quer comentar um pouco sobre isso? Então, esse tipo de approach nutricional, né? As pessoas acham que simplesmente, né, um vagão mistura a dieta e tá tudo certo, né? Deixa o tempo lá recomendado pelo fabricante e tá tudo certo, né? Eu acho que é legal a gente enfatizar que se mudar um ingrediente da dieta, mudou o tempo de mistura, mudou talvez a ordem de carregamento dos ingredientes, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, quem não se planeja, tem um problema de mudar a dieta sempre, né? Então, a gente costuma falar que o maior nutricionista do Brasil é o estoque, né? Então, é o estoque que formula, na verdade, a sua dieta, né? Então, se você não se planejou e de repente no momento você tem caroço de algodão na dieta e acabou o caroço de algodão e você tem que colocar outro produto no lugar, ou você coloca simplesmente milho moído no lugar e faz algum ajuste ali, mudou tempo de mistura, mudou ordem de carregamento, mudou o teor de fibra da dieta. Então antes você tinha caroço e o caroço colabora um pouco com a fibra, né? Indo mais ou menos de encontro na sua pergunta, né, Jaque? O caroço colabora um pouco com fibra, mas daí você tira o caroço porque acabou e coloca milho no lugar, tá? Qual outra fonte de fibra você tem na dieta? Muitas vezes, o cara ele tem lá uma silagem de milho que ele precisa, que se ele deixar ao mesmo tempo misturando, ele vai ficar com aquele tamanho de partícula da silagem de milho que era para usar junto com o caroço. Agora que ele não tem caroço mais e colocou milho no lugar, talvez ele tenha que ajustar o tempo para, né, picar menos, né? No caso de um vagão de rotor com facas, né? Ele picar menos essa silagem para o tamanho de partícula ficar um pouco maior para ele compensar, né, essa efetividade, né? Então, assim, são muitas nuances, né,
que a nutrição com o manejo, né, ou né, o nutricionista com o equipamento, né, tem que estar assim, né, em perfeita sintonia, né, para coisa não, para que realmente, para que o que realmente for recomendado chegue no coxo. E de contra isso, é muito comum a gente ver, né, alguns clientes que a gente acaba visitando para fazer dar algum auxílio, alguma coisa que ele tô com algum problema na mistura, a gente vai acaba visitando o cliente, e é comum a gente ver que muitas vezes ocorre essas trocas de ingredientes ou redução de ingrediente, fusão. Acabou o ingrediente, ou sobrou muito ontem, acho que hoje eu posso reduzir alguma coisa. E aí a gente tem como aliado, né, a nossa balança, muitas vezes ela vai te dar precisão na pesagem e também muitas vezes ela registra o que está sendo feito. E aí você consegue ver, às vezes o cliente não está todos os dias ali e no operacional ele não consegue observar alguma falha. E aí quando você vai com o auxílio da informação que você consegue retirar ali da balança, você vê que está tendo uma redução de algum ingrediente ou não foi pesado determinado ingrediente naquele dia. E a gente sabe que alterou o peso, a quantidade de ingredientes que teria que entrar na dieta, já alterou toda a dieta. E aí a diferença entre o que foi formulado lá para ter aquele resultado que a gente está esperando vai ser muito maior do que está sendo fornecido no coxo que o animal está consumindo, né? Então isso aí vai dar um impacto muito grande no resultado final do cliente, né? E aí, por isso que a gente está sempre buscando com tecnologia. Só complementando, viu, se me permite, viu, Jaque, viu, Edilson? Dependendo desse erro que você citou, e a dieta acaba sendo entregue no coxo com um nível inadequado de fibra, o animal tem uma leve acidose ou um leve desconforto naquele dia, o que impacta o consumo por 3, 4 dias depois. Ou seja, a curva de consumo cai, flutua. Se tudo correr, assim, se for um erro pontual de um dia e se corrigir no dia seguinte, 3, 4 dias de consumo flutuante, que o animal come menos, consequentemente ganha menos peso, e 3, 4 dias de talvez dias de coxo a mais, né? 3, 4 dias que mexeu no manejo e 3, 4 dias de coxo a mais, né? Falando numa diária aí de R$20, né? Mais ou menos por dia hoje, 20, 21. Aí você coloca um lote, né? Um único lote de, sei lá, 120 animais. Exato. É isso aí. E nesse momento, então, com os custos muito altos, a gente precisa estar bastante atento a essas alterações, essas mudanças, afinar equipamento, não só, né, ordem de carregamento, tempo de mistura, mas também verificar manutenção, né? Porque muitas vezes um fio fora do lugar, um descalibre de uma célula de carga, isso pode impactar, ter um impacto financeiro muito alto, né, na operação. Então, acho que são pontos que merecem bastante atenção em relação ao treinamento constante da equipe também, né? Sempre está reciclando o pessoal, porque a gente sabe que a rotatividade de operadores é muito grande também. A gente vai numa propriedade, daqui a 2 meses você vai lá de novo, já não é mais o mesmo operador, tem sempre uma rotatividade alta. E aí o operador que entra não recebeu o treinamento adequado, e fala, não, estou fazendo do jeito que o antigo rapaz me falava que era para fazer. E nem sempre é o jeito correto. E aí vai passando, então está sempre reciclando o pessoal, né, da operação, está sempre fazendo treinamento também, é muito importante, né, com relação a isso. Perfeito. E um ponto em relação a isso, Edilson, que a gente vê muito na prática também é a questão do folguista, né? Então, às vezes não é o operador que está habituado a operar o equipamento e não se dá atenção a isso. E aí o folguista não sabe a sequência correta, não sabe o tempo correto, ou então não tem a prática, né? E não é de má fé, mas ele não tem a prática e acaba ocasionando em várias consequências, desde fisiológicas, né, como o Danilo comentou, ou até mesmo a quebra do equipamento por uma sobrecarga, ou uma entrega no coxo inadequada. Então, é isso que a gente tem que estar bastante atento também, né? Legal. E falando de homogeneidade, né, Danilo, o que você pode falar para a gente também como a gente pode medir isso no coxo, qual frequência, o que você tem visto? Conta um pouco para a gente. Homogeneidade é vamos dizer assim, o cerne, né, o conceito, vamos dizer, central de um bom misturador, né? Um bom misturador assume-se que ele vai entregar uma dieta homogênea que o animal não vai ser capaz de selecionar. Então,
do meu ponto de vista mais prático, né, o bom misturador é aquele que ameniza a seleção. Até porque, né, se a dieta não estiver bem balanceada, ou de novo, falta de fibra principalmente, o animal vai selecionar. Não importa se é o melhor misturador do mundo, com a melhor tecnologia, isso não impede que o boi selecione, porque é fisiológico, né, gente? O boi procura no coxo, não importa se você misturar muito bem, mas ele vai procurar se tiver um desbalanço nutricional. Então, se tiver tudo bem com o animal, ele prefere comer concentrado do que comer volumoso, em termos de preferência. Se você der a opção, ele vai querer comer concentrado do que comer volumoso. Agora, se ele tiver um insulto digestivo, aí ele vai fazer o contrário, ele vai procurar fibra, né? E aí você fica numa dieta, né, mal misturada, vamos dizer assim, com esse perfil de sobra diferente dia após dia. Num dia sobra mais concentrado, no outro dia sobra mais volumoso, né? Ele se sente bem e come concentrado. Aí no outro dia ele se sente mal, ele busca o volumoso. Ou seja, os misturadores têm que evitar esse tipo de situação. Agora, que não vai ter nenhuma seleção, aí vai da conversa, do alinhamento com o nutricionista de suprir nível mínimo de fibra, tamanho adequado de partícula, que a gente também faz no misturador, né? Os misturadores, principalmente, que tem as facas, né? Nos rotores, que permitem ajustar o tempo, né? de mistura, a ordem de carregamento, para você calibrar esse tamanho de partícula. E aí, usualmente, no campo, o nutricionista faz como, né? Tem a famosa penny state, né? Que é o separador de partículas, aonde a gente audita vagões dos confinamentos, das operações aí de leite também com muita frequência, né? Eu recomendo, assim, o nutricionista vai a cada 20, 30 dias na operação, recomendo que cada vez que ele vai, ele audite o vagão e o trato. Então, são algumas coisas que ele pode fazer com a penny state, que é, o vagão distribuiu, vamos dizer, ração para 20 baias, né? Pega uma amostra da primeira e da segunda baia, uma amostra da 10ª baia e uma amostra da 19ª, 20ª baia, né? Começo, meio e fim. Passa na peneira. Ou seja, ela tem que dar a mesma distribuição. Se não der a mesma distribuição, a culpa de não ter uma boa mistura é do vagão, não do animal. Aí você está pegando a ração antes do animal pôr a boca, né? Ou seja, se o vagão misturou e distribuiu e não tinha uma distribuição, uma segregação igual do início, meio e fim, né? Ou seja, questão de ajuste de vagão, né? Provavelmente. O que pode ter acontecido? Tempo insuficiente de mistura, ordem de carregamento que tem que ser revisada, né? Dependendo dos ingredientes, né? Então, mas é uma coisa que usualmente é fácil de acertar. Outra coisa que a penny state pode fazer é você pegar essa dieta, daí no outro dia sobra do coxo, você pega uma amostra lá e passa também na penny state. Aí você confronta com a ração que você forneceu, né? E aí, se tiver diferente, quer dizer que o animal selecionou alguma coisa, mas daí a seleção é por causa do animal, né? Então tem esses dois pontos, né? A gente pode usar a penny state para medir o ofertado, para medir a sobra, e aí para a gente saber da onde que vem essa seleção. Às vezes vem dos dois lados, né? Às vezes o negócio está tão desorganizado que a gente precisa, né, dar um trabalhinho aí, treinamento do pessoal que faz tudo a operação. Exato. E também a penny state serve para acertar tempo de mistura, né? Então, eu falo sempre assim, dependendo do vagão, você precisa de um mínimo de 5 minutos para misturar a dieta, pelo menos. Assim, mistura com menos de 5 minutos, né? A não ser que seja uma tecnologia muito específica, é difícil, né? Fala, pô, misturo 4 minutos. Fala, 4, né? Tipo, é muito pouco, né? Então, assim, no mínimo 5 minutos, variando aí de 5 a 8 para falar de uma boa mistura. Tempo adicional acima disso, talvez seja para reduzir um tamanho de partícula, ou talvez seja porque algum ingrediente tem que entrar por último, logo depois, para não pulverizar muito, né? Então assim, com a penny state você também faz isso, né? Fica lá 5 minutos misturando, depois a cada minuto você tira uma amostra, passa na penny state para ver se tem a mesma distribuição. A hora que, né, por 2 minutos consecutivos a amostra tiver igual, né, em termos de distribuição, você achou o ponto, né, o ponto ótimo de mistura do seu vagão, né? É um jeito bem simples de fazer, né? Mas que funciona super bem. A gente costuma fazer bastante. Acho que é legal também comentar. Desculpa, pode falar. Não, que a gente costuma fazer bastante isso aqui nas avaliações que a gente faz em campo. Inclusive também para avaliar tempo de picagem também. Para a gente ver o tempo mais adequado de picagem de determinado material, a gente vai
tira as amostras, faz as medições ali, para ver como é que está a picagem também ao longo do tempo. Também é um ponto que a gente leva muito em consideração na hora de para estar recomendando algum tipo de operação para o cliente, né? Então a gente sempre busca isso aí. E aí, viu, Edilson, só te interrompendo, viu, Jaque? Um negócio engraçado que é assim, né? Aí você fala pro cara, ó, o tempo de mistura é 11 minutos. O cara fala assim, 11? Não pode ser 10? Tipo, 11, número quebrado? Não, é 11. E você não pode nem tomar um café, porque se você for tomar um café, olhou do lado, passa para 12, tipo, já ferrou, né? Então, então se o cara fala assim, não, é 11, é 12, né? 12, esquisito, né? Por que não é 10 ou 15, né? Mas é que realmente o ajuste é muito fino, né? E às vezes o cara, um descuido, passa o tempo que o cara, né, que o vagão fica misturando. Se tiver faca, então reduz mais o tamanho de partícula, né, naquele dia, e a coisa só vai piorando, né? Uhum. Perfeito. E eu acho assim, eu queria só destacar que esse processo é um processo, como você disse, Danilo, é um processo simples e que muitas vezes o próprio nutricionista pode ensinar e implementar esse procedimento para a fazenda fazer, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, então é algo que o quanto mais fizer, menor o problema, menor a chance, né? Mais fácil mais rápido você diagnostica algum problema que você está tendo na mistura, na dieta, no carregamento, na picagem, enfim. Eu acho que é muito importante. E outro ponto que eu gostaria de destacar é pós-manutenção dos equipamentos, né? Às vezes foi feita uma troca de rosca, foi feito alguma manutenção. Às vezes tem algum desalinhamento, alguma coisa que se você não fizer logo uma pen state, você vai pegar lá na frente com um problema muito maior. Então é muito legal fazer. Acho que o Danilo deu uma travada. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Acho que o Danilo deu uma travadinha. Tá, mas só então complementando, é muito legal fazer esse controle da mistura, né, logo após a manutenção, porque às vezes... Alô, estão me ouvindo? Algum sinal? Estão me ouvindo? Tenta. Mais um meu dente. Tá. Agora tá indo? Tá indo? Mais uma vez, vamos tentar adicionar o Danilo. Vamos em frente. Então, a gente falou um pouco sobre o último tópico que a gente estava conversando, era a necessidade da gente aferir a homogeneidade da dieta, né? Fazer o pen state, ter uma frequência nesse acompanhamento do que está sendo entregue para os animais, né? E eu comentei da necessidade também da gente fazer um pen state assim que a gente fizer a manutenção do equipamento, porque pode ter qualquer desalinhamento, qualquer descompasso no equipamento, e para a gente não virar uma bola de neve e aferir só lá na frente, né? Então, eu queria aqui aproveitar, né? O Edilson está aqui do meu lado agora. Edilson, fala pra gente um pouco sobre como escolher o sistema de mistura, né? A gente sabe que existem no mercado diversos sistemas de mistura de equipamentos, mas na hora do pecuarista escolher, o que ele tem que olhar, o que ele precisa saber para identificar o sistema e quais sistemas que são mais usados? Hoje, nós aqui na Casale, nós temos os três principais sistemas de mistura que são usados hoje no mercado. A gente tem, na misturadora vertical, nós temos o Vertimix, né, que foi escolhido até por vocês aí na Unesp, né, que é utilizado por vocês, devido, inclusive, a um dos pontos que seria o uso de feno na dieta de vocês, que é um dos pontos que a gente recomenda o uso do Vertimix, que é o uso da fibra longa. Né? Quando você usa fibra longa na dieta, você precisa ter uma repicagem de material, então a recomendação é que você use o Vertimix, porque para esse tipo de dieta ele é mais eficiente, ele vai fazer a repicagem e tudo mais. Não que necessariamente ele não seja indicado também para partículas mais curtas, né? Só que quando você usa partículas curtas, querendo ou não, você perde um pouco de eficiência dessa mistura e acaba demorando mais para fazer essa homogeneização da dieta. E hoje a gente sabe que a gente usa diversos ingredientes, ainda mais com essa margem apertada. Quanto mais barato o ingrediente ali estiver mais próximo da propriedade, né, resíduo, um coproduto, subproduto, geralmente, é que nem você manda, que nem você tinha avisado. Quem manda na dieta é o estoque, muitas vezes. Então, o que o cara tem disponível para fazer essa mistura, né, o que o cliente tem disponível para fazer a mistura, é o que vai mandar na dieta, e cada dieta ela vai estar mais adequada a um sistema de mistura específico.
Nós temos o Vertimix, que seria para as verticais, para fibras mais longas. Nós temos dois muito sistemas, usado em gado de leite, muito né? usado em gado de leite também, né? E temos mais dois sistemas que seriam seriam em máquinas horizontais, né? Roscas horizontais, que seriam a Total Mix e a Rotor Mix. A Total Mix ele consiste num movimento de vai e vem, são três roscas trabalhando, uma trazendo para trás e duas indo para frente, então vai ficando movimentando esse material circulando lá dentro do equipamento, dentro da caçamba de mistura e homogeneizando. O Total Mix ele também possui a possibilidade de a gente colocar as facas também, então ele também ajuda numa repicagem do material. Então é um sistema que ele é mais, ele é um pouco versátil nesse sentido. Você pode trabalhar com as fibras mais longas também, tá? Repicando um pouco esse material e vir com as partículas menores e homogeneizando. E já é um pouco mais rápido do que seria o sistema de mistura com a vertical. Quando você vai para a Rotor Mix, já é um sistema que ele não, assim, a gente não recomenda fibras muito longas, geralmente em torno de 3 a 5 centímetros ali. E é um sistema só que, como você já trabalha com as fibras mais curtas, a gente já recomenda, o tempo de mistura para homogeneizar a dieta já é um tempo muito mais rápido também. Dependendo do número de ingredientes e dos ingredientes que são utilizados, né, que a gente sabe que a viscosidade é diferente, né, o teor de umidade é diferente, então a gente tem uma recomendação e aí a gente vai adequando para cada dieta. Mas para a Rotor Mix, no caso, em torno de 3 a 5 minutos, ele já faz essa homogeneização da dieta. Então é um sistema muito eficiente, com uma qualidade de mistura muito boa. Né? A gente tem análises, né, nossas análises de clientes falando que os coeficientes de variação ali, a variação entre as amostras que a gente retira ao longo da dieta e da distribuição, eles são muito baixos. Então é um sistema de mistura muito bom. E a gente também acabou evoluindo nesse sentido e usa o rotor hoje, o rotor EcoFlex, que é um rotor que ele proporciona uma mistura sem muita compactação, ele faz menos esforço na hora de homogeneizar o material e acaba fazendo com que a gente tenha menos consumo de combustível. Né? E aí, além da questão, né, do esforço do equipamento, tem essa questão da economia de combustível também, que é um ponto a mais ali para você reduzir o custo da operação. Então, em função de cada dieta, cada ingrediente, de cada operação, a gente acaba adotando um tipo de sistema de mistura. E aí, dentro do sistema, se você determinou o sistema de mistura, aí você vai alterando adicionais relacionados a tipo de rodado, né? Se é um piso que tem muita variação ali de terreno, né? Ele tem um terreno desnivelado, você acaba optando por um rodado tandem, que é um rodado mais robusto, que ele vai aguentar mais o batidão ali do dia a dia, né? Ou você pode, se for um piso mais planinho, um asfaltado, ou um piso de chão batido bem feito, você pode optar por um sistema de rodado simples, por exemplo, que não precisa tanto, não demanda tanta resistência, né? Então, a operação do cliente é quem vai nos dizer o que é que ele precisa. Muitas vezes o cliente ele chega para nós falando, eu quero determinado equipamento, eu quero uma Rotor Mix, eu quero uma vertical. Mas nem sempre é o que ele precisa, na verdade. É porque muitas vezes ele vê no vizinho, ele vê num amigo que tem aquele sistema, mas não é necessariamente o adequado para ele. Então, aí que entram nossos consultores técnicos, que a gente faz a vida, né, consultiva. Nossos consultores técnicos, eles entram em ação para identificar qual seria a real necessidade daquela operação e indicar o melhor produto para aquele cliente. Perfeito. Então, assim, em resumo, né, a gente precisa saber qual dieta vai ser utilizada no curto, médio prazo, porque às vezes hoje é uma realidade de subproduto, é uma realidade de fibra, mas às vezes não é a realidade que você quer ter no seu confinamento, né? Então, tem que pensar também no médio e longo prazo. E aproveitando, né, eu acho que a questão do tamanho, ela é muito importante em relação a plano futuro, né? O que eu preciso saber para dimensionar o equipamento? Muitas vezes você vai para o tamanho do equipamento, eu quero um equipamento que trate 10 mil bois. Mas não necessariamente, a depender da dieta, né, você vai ter uma variação. Então, não necessariamente o mesmo equipamento vai atender, vamos dizer, 8 mil bois aqui e 8 mil bois na fazenda ao lado.
porque as dietas elas vão variar. Então, a densidade da dieta muda, o volume, né, que ele vai ocupar dentro do vagão ela muda. Então, a dieta em si é um dos pontos que a gente tem de avaliação na escolha desse tamanho do vagão, né? É o tamanho do rebanho do cliente, número de tratos que ele faz ao longo do dia, a questão de logística e distância também, né? Porque você vai fazer, se você faz viagens muito longas, é preferível que você tenha um equipamento maior para não estar se deslocando o tempo inteiro. Então, todos esses pontos eles são levados em consideração, inclusive até a perspectiva de crescimento. Muitas vezes você também tem que levar em consideração esse ponto. Eu estou com um confinamento com 10 mil bois, mas aí ano que vem eu estou pretendendo já dobrar esse confinamento, eu estou querendo crescer 30%, 40%. Então, isso já tem que incluir na sua conta, na escolha, na determinação da capacidade que você vai poder adquirir ali para estar operacionando o dia a dia ali da sua propriedade. Muito bem. Já que a gente está falando de equipamento, aproveitando, né, a gente tem equipamentos que tem a fresa para autocarregar a silagem, né? Então, como a Total Mix, né, e a própria Vertimix, que hoje está na Unesp aí de Dracena, num projeto específico, né, num experimento específico da faculdade. Danilo, o que você pode comentar para a gente em relação à eficiência, não só nutricional, mas também do manejo em si e do consumo dos animais, quando a gente tem um desensilar perfeito, né? O mais perfeito possível, porque a gente sabe que muitas vezes o perfeito ele não acontece no campo, mas assim, o mais próximo da perfeição. Essa pergunta é muito boa, né? Porque o ideal é a gente não provocar uma disrupção no painel, né, do silo, né? Então, em teoria, a fresa não pode acessar um local que vai retirar a silagem dali. Essa silagem não vai ser fornecida no coxo, ou seja, você tem um afofamento, vamos dizer assim, do painel, ou às vezes você tem até a silagem caindo, né, no chão do silo. E aí, assim, né, silagem no chão tem que ser, né, carregada, né, misturada e ofertada aos animais, né? Então isso não pode ocorrer, né? Chegou no final do dia, o cara, né, tirou já todo o silo que ele tinha que tirar e sobrou, né, muita coisa ali já com contato com oxigênio, né? Material que não está presente mais no painel, ele está, como eu disse, no chão do silo, né? Então esse é o tipo de coisa que é fácil de avaliar, né? Vai no final do dia, né, lá no silo, antes de fechar lá o silo, e dá uma olhada. Quanto que tem de resíduo, né, embaixo que deveria estar no painel e não está? Como que está o seu painel em termos de compactação? Um painel bem compactado é aquele que é difícil você pegar a amostra. O negócio está tão compactado que você põe a mão ali, é difícil você tirar a amostra, de tão compactado que está. Se tiver muito fácil você colocar a mão e tirar a amostra, ou seja, também pode ser que o silo não tenha sido bem feito, né? E aí também a máquina não opera bem, né? Um painel mais fofo, o silo não foi tão bem compactado, né? A máquina acaba até pegando mais do que deveria, né? Porque não está muito bem compactado, acaba puxando mais, né? Acaba desmanchando mais o painel. Então, é um cômputo das duas coisas, né, Jaque e Edvilson, né? Então, o silo, óbvio que tem que ter sido bem feito para a máquina poder trabalhar bem, né? Então, se o silo foi feito com automotriz, pô, show de bola, tamanho de partícula super homogêneo. Pode ser que a fresa vai funcionar super legal, não vai ter aquele tamanho de partícula grandão, né, que ele vai tirar lá do meio do painel. Então, partículas menores facilitam, né, cortar uma fatia bem fininha, né, do painel. E pode ser que esse vagão não precise de faca, por exemplo, porque o tamanho da partícula já está super reduzido, né, como o Edvilson bem falou, né, anteriormente. Então assim, silagens que estão no tamanho de partícula maior, né? Operação de leite, produtores menores que acabaram fazendo uma silagem não com automotriz, mas com uma picadeira, aí, com uma JF, sei lá, um negócio de colher silagem, de colher milho, e saiu um tamanho de partícula melhor. Tá tudo bem também. Dá para, obviamente, compactar bem do mesmo jeito, né? O racional é o mesmo, né? Tentar tirar a parte que você vai usar sem provocar uma disrupção no painel, só que daí a diferença é que talvez tenha que lançar mão aí das facas acopladas nos rotores para
né, associar aí ou diminuir o tamanho de partícula pro nível aí, né, que o nutricionista deseja, né? Então, né, são estratégias que estão todas conectadas, né? Fazer um bom silo, o cara saber retirar e aí no final das contas, se o tamanho da partícula não tiver do jeito que o nutricionista quer, tem que ajustar, né? Tem que ajustar com o tempo de mistura, com facas aí no vagão e tudo mais. Com certeza. E acho que é importante destacar a questão do como está sendo feita a colheita, né? Você falou da automotriz ou de uma máquina menor, de uma linha, enfim. Mas esse é um ponto que a gente também sempre questiona quando a gente vai escolher ajudar o nosso cliente a escolher um vagão, né? Porque isso influencia muito na faca, no sistema de mistura, o sistema de rotor com uma alta proporção de silagem que não é feita com automotriz, a gente não indica um sistema de rotor, porque a probabilidade de ter um embuchamento é grande, porque não tem uma homogeneidade do tamanho da fibra, né? Então, assim, essas coisas são pequenos detalhes e que a gente precisa estar atento, que impacta muito na operação e no resultado do confinamento. Sem dúvida. Com certeza. Como você falou da questão como você falou da questão das quebras, vale ressaltar a importância de ter sempre o equipamento backup também na propriedade, né? Porque toda vez que você está trabalhando com um equipamento apenas, se você tem uma rotina ali diária que não para no confinamento e tudo mais, a chance daquele equipamento acabar quebrando é grande, porque você não vai ter tanto tempo para parar para ter uma manutenção preventiva, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente vê a realidade que não ocorrem essas manutenções preventivas no campo, e aí o equipamento vai trabalhando. Os equipamentos são robustos, eles vão aguentar desaforo por um bom tempo, mas chega um momento que ele quebra. E às vezes É mecânico, né? Mecânico, não tem como. E nem sempre é uma quebra que está no momento de esforço, às vezes é no momento de alívio. O equipamento trabalhou tanto ali com sobrecarga, sem lubrificar e tudo mais, e aí no momento do alívio ele vem a quebrar. E aí quando você tem uma parada assim que você não está programado e você não tem um equipamento backup que está rodando sempre ali e tudo mais, você fica na mão. Como é que você vai fazer para tratar? Como é que você trata 5 mil bois, 7 mil bois, 8 mil bois, 10 mil bois no garfo? Não tem como. É muito difícil. Então, essa questão do equipamento backup e das manutenções preventivas, elas são muito importantes. Um ponto que a gente sempre ressalta também para o cliente, que vale a pena ele investir numa máquina e ter uma máquina backup ali para estar sempre com a sua operação garantida, né? O funcionamento sempre rodando. E com as manutenções preventivas em dia. O equipamento backup ele vai facilitar também essa questão da manutenção. Você certeza. põe o backup para trabalhar, faz a manutenção, volta o equipamento e ele fica sempre rodando. E que impacta diretamente na vida útil do equipamento, né? Então, quanto mais estresse, menos manutenção preventiva fizer, menos ele vai durar. Pode ser o equipamento melhor do mundo, não vai ter essa durabilidade que é esperada, né? Então, é muito importante esse ponto. E reciclagem de treinamento também do operador. Danilo. E também eu costumo falar assim, né? A importância do vagão backup e também que eles trabalhem, né? Por exemplo, o confinamento que tem 2 vagões, e que os 2 vagões estão rodando, né? Um fica parado, né? Os 2 rodam, né? Então assim, eu sempre recomendo, no mínimo, que o vagão consiga atender 30% a mais do que a quantidade de bois que tem lá. Porque se quebra então assim, você está lá com uma capacidade de 130%. Se quebra pelo menos o outro ainda, por mais que apertado seja, consegue ainda manter 80%, passa um trato a mais, né? Eu sempre recomendo mínimo 30% a mais da capacidade que você tem, para exatamente para caso acontecer um problema, né, de emergência, né, como se fosse um plano de contenção, né, de risco. Com certeza. Ótimo ponto. E vocês estavam falando, você citou, Danilo, da questão da silagem, de ver a silagem do dia, né, ali no painel, para ver o que sobrou, que não foi, que foi desperdiçado, na verdade, né? Mas também tem essa análise no coxo, né? Porque animal não quer alimento embolorado, alimento que não é nutritivo. Então, eu acho que a leitura de coxo, a gente pode até explorar um pouco sobre a importância da leitura de coxo, né? E tá atento o que está sobrando também, entender o que tá ali, né? Não, com certeza. A leitura de coxo, ela serve não somente para a gente estimar o quanto que o animal comeu, né, naquele dia, mas também tem um perfil de sobra, né? E aí é bom a gente fazer uma ressalva, né, e diferenciar bem o que é sobra e o que é resto, né?
Resto é aquele que o bicho assim, não comeu de jeito nenhum. É um sabugo de milho, uma palha ruim, né? Aquela coisa que pode estar o mais bem misturado possível ali que o bicho não vai comer. Né? Aquele pedaço de bagaço que parece uma manga, né? Que às vezes o bagaço fica muito exposto no tempo, não tem vagão que quebra aquilo lá, né? O negócio acaba saindo, né? A vaca Então, não quer comer aquilo. exato, exato. Então tem que diferenciar, né? O que é sobra, o que é resto. Na leitura de coxo, você tem que ler sobra, não dá para você ler resto. Né? Então o cara que está treinado lá, a primeira lição que ele recebe é falar assim, ó, isso aqui é resto, o que é resto, o que é sobra. Você escora a sobra. O resto o bicho não ia comer de qualquer jeito. Então, né, acho que o papo começa por aí. Aí o perfil da sobra, né? Que a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Que foi o que eu mencionei antes. Muitas vezes o problema de operação, a maioria das vezes, né, na verdade, é problema de operador, né? E de má utilização dos equipamentos, né? Que causa essa sobra diferente dia após dia, né? E isso tem total condição de ser corrigido, né? Muitas vezes é um tamanho de partícula que ficou diferente naquela batida e que daí o animal, né? Uma coisa que precisa ficar claro, né? Só fazendo mais um parênteses, é que assim, se o cara errar na mistura e entregar um tamanho de partícula menor, o que as pessoas não entendem é o seguinte: a fibra ela dificulta a ingestão do animal. Então, quanto mais fibra tiver, mais, vamos colocar assim, num minuto ele consegue comer menos matéria seca. Quanto mais fibra tem, em um minuto ele come menos. Por minuto, né? Ele come menos por minuto porque a fibra dificulta, ele tem que mastigar, não é fácil engolir fibra. Né? Agora, se ele errar o tamanho da partícula da fibra, o animal conseguir selecionar, separar uma parte da fibra, o ritmo de consumo aumenta, ou seja, ele consegue comer mais em um minuto. E aí que reside o problema, né? Muitas vezes, que é o que eu falei, né? No início, antes de cair, né? Você fala, é 11 minutos a mistura. O cara fala, não pode ser 10, não pode ser 12, exatamente porque você mexe no ritmo de consumo do animal. E aí, cara, aí pode acontecer qualquer coisa. Se for uma ração muito energética, pode acontecer acidose. Mesmo que não tenha problema de acidose, tem animal que vai comer mais e não vai sobrar para o outro. Né? Ou seja, no primeiro trato da manhã tem animal que come, animal que não come. Aí no segundo trato, os caras que não comeram chegam com fome no coxo. Então tem várias coisas que podem acontecer, né? Em decorrência disso, né? Então o perfil da sobra é legal avaliar. Como é que tem que estar o perfil da sobra? O perfil da sobra tem que ser igual, todo dia. Né? Tem que ser igual, né? E de preferência igual à dieta ofertada. Aí é uma questão só de ajuste de oferta, né? De quantidade, né? Se você fizesse, se cada um que for avaliar o coxo, se fizer essa pergunta, falar assim, bom, eu tenho seleção? Pô, passei a penny state antes e 24 horas depois. Não, a distribuição é igual. Pô, beleza, ótimo. E, consequentemente, se você tem sobra no coxo e o perfil da sobra é o mesmo todo dia, então é questão de ajuste de quantidade. Né? E acho que é importante destacar os horários, né, da leitura, porque eu já vi essa realidade muitas vezes, confinamento que faz cada dia num horário, cada dia uma pessoa diferente, às vezes sem treinamento, apenas olhando quantidade. Então eu acho que o detalhe é muito importante na conta do confinamento. Confinamento é processo, né? Em todas as etapas. Eu gosto de falar que é uma fábrica, né? Uma fábrica de produzir carne. Então, eu acho que o confinador, o pecuarista tem que incorporar isso na fazenda dele. Não, exato. O problema da pecuária é processo, né? Que está intimamente ligado com o manejo. Né? O papel da Casale nisso é assim, fundamental, porque se o cara não tiver processo, ele não consegue fazer nada. Assim, ou se não vai ficar, né? Muita gente me pergunta, pô, a gente vai conseguir dar o mesmo nível de energia de dietas americanas aqui no Brasil? Vai, o dia que a maior parte dos confinamentos tiver processo. O problema não é o Nelore. O problema não é que o Nelore não aguenta energia. O cara tá fazendo um manejo, né, que, assim, não sei aonde que ele aprendeu, né? Um manejo ruim pra caramba e tá culpando o bicho, né? Que ele não aguenta concentrado. O Nelore aguenta sim. Né? Experimenta adotar processo, tratar sempre todo dia todos os tratos na mesma hora, com toda a proporção respeitada. Tem um cara bom de ajustar tempo de mistura, né? Um cara bom de distribuir, né? De trabalhar com a distribuição, né? Além da mistura. Pô, isso com certeza vai acontecer, né? Então, o problema eu sempre falo isso, o problema do sistema intensivo no Brasil é processo.
Os caras não têm processo. O cara não sabe que, tipo assim, o 1 liga no 2, o 2 no 3, a coisa tem que funcionar como um relógio. Não dá pro boi comer 8h10 num dia e no outro dia comer 8h45. Não dá. E achar que Né? tá tudo normal, né? Porque tá tudo Exato. sem problema. Cronometrado. É, exato. E assim, a gente tem também, né, muitos clientes e muita gente aqui pode ser que seja da realidade de gado de leite, né, não de confinamento, e é a mesma coisa e mais sensível ainda, né, Danilo? A Ainda. sensibilidade para a vaca leiteira é no dia seguinte já é um Mas, problema. Você já sente a dor no leite ali na produção do outro dia. É, exato. Exato, perfeito. Né? Nível de fibra, então, para vaca de leite, se o cara errar o tamanho de partícula, cai a gordura do leite no outro dia. exatamente. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Então é legal a gente colocar isso aqui também, né? E ter em mente que a sensibilidade, o lugar de corte acontece também, mas ela vai ver, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E às vezes até no final. Mas na vaca de leite dia seguinte já tem quebra de leite, tem quebra de gordura, tem N problemas e principalmente até problemas metabólicos, obrigada. Metabólicos, né? Então, a gente tem que ter o dobro aí de cautela e dia após dia. E a rotina no gado de leite também é muito importante. Uma coisa que é legal mencionar, né, Jaque? Muita operação, tanto de leite quanto de corte, acha que tem um manejo bom. Tem lá um vagão da Casale e tal, tá tudo bonito, tá tudo beleza, não dá problema de distúrbio digestivo. Só que a dieta, muitas vezes, não é uma dieta alta em energia, é uma dieta moderada, né? Não é uma dieta desafiadora, né? E aí, É, né? quando se você desafia um pouco mais o animal, Exato. O cara acha que porque, meu, não tá morre animal aqui? Não. Tem distúrbio digestivo? Lógico que não. Você vai lá e realmente não tem. E aí entra nesse cenário de milho caro, né? Frete, combustível nas alturas. Aí o cara fala assim, meu, não posso perder milho, né? Vou fazer milho úmido, né? Vou reconstituir o milho, tal, reidratar, né? Ou fazer grão úmido. Aí o cara faz, ajuda, o nutricionista ajusta a dieta, só que não ajusta manejo, né? Manejo, não precisa ajustar o manejo, tá perfeito, né? Se não funcionou nada aqui, aí começa o timpanismo ali, mancar ali, diarreia aqui, né? E aí fala assim, porra, né? Por que será que tá acontecendo isso? Aí você começa a rever os processos do fim pro começo, tem um monte de processo, né, que tá, né, que tem disrupção e que antes assim entrava na conta do boi, né, naquela tolerância que o boi aguenta o desaforo, né? Então, assim, até esse ponto aqui eu aguento, vai, pode fazer esse processo errado que beleza, né? Pode fornecer era para você fornecer 40% do que eu ia comer agora, mas pode fornecer 35%, vai. Eu queria comer às 8, pode comer às 8h30. A matéria seca tinha que estar 65, pode fornecer hoje com 70 que eu aceito, né? Então, a bebedoura eu limpava 2 vezes por semana, né? Não tem problema, não vou reclamar, né? Então, assim, é o 2 vezes desaforo, estava bom, uma vai estar tranquilo. é os desaforos que o boi aguenta, que no nível de desafio moderado, às vezes ele tá beleza, né? Tá tudo tranquilo. Aí começa a acontecer o que aconteceu esse ano em um monte de confinamento, né? Aí começa timpanismo e tal, porque o cara quis intensificar, ele mudou a dieta, achou bacana, só que não acertou o manejo. Tem que acertar o manejo junto. Tem que acertar o manejo junto. Né? O nutricionista mudou a dieta, tem que olhar lá que vagão que trabalha, qual que é o tipo de mistura, quantas vezes por dia que fornece, qual que é a proporção em cada trato, exatamente, para saber se tem que adequar alguma coisa ou não, senão começa a acontecer isso. os operadores seguem à risca tudo que tem que ser feito, né? Se tem aquela Exato. rotina de trato, se tem aquela rotina diária, né? Se o processo que é definido muitas vezes, ele está sendo aplicado no dia a dia, né? Muitas vezes até o cliente acredita que ele tem um processo bem definido, né? A questão nem seria tanto o processo, ele tem o processo, mas como ele não acompanha no dia a dia, o processo não é aplicado ali à risca, então muitas vezes ele perde esse, né? Perfeito. É bem comum a gente ver isso. E as coisas estão no detalhe, né? O Danilo mencionou, né? Começa o animal mancar. Mancar pode representar problema nutricional, né? Na maioria das vezes. Então, num confinamento. Então, observar os animais, né? Olhar para os animais, não passar no confinamento sem tá vendo o que está acontecendo em cada baia. Isso é importante também, ter uma rotina diária de entrar nas baias, ver como que os animais Claro, estão se comportando, né? claro, Muito claro, com bem. certeza. Bom, acho que a gente já vai encaminhando para o fim, né? Eu gostaria
destacar, né, um ponto aqui que eu acho que vale a pena. Tudo que a gente planeja, né, no aspecto nutricional, a gente precisa garantir que vai ser distribuído e vai ser consumido pelos animais, né? Então, todos esses processos, tudo que a gente conversou aqui hoje, são fatores que ajudam, né? Etapas que ajudam para que isso aconteça, né? A gente está há quase 60 anos no mercado e vem trabalhando com misturadores de ração, a Casale trabalhando com misturadores de ração há 38 anos. Então, é uma tecnologia em que a gente vai aprimorando dia após dia e a gente está olhando a necessidade, né, do pecuarista mediante a realidade e os desafios dele, né? Então, tudo isso que a gente falou, a gente vem evoluindo junto com os nossos equipamentos e eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a gente tem pessoas aqui com a gente, falar também sobre o nosso lançamento que a gente teve agora na AgriShow, que é uma máquina com muita tecnologia embarcada, a RX270 TechBull. É uma máquina que não existe em nenhum lugar do mundo, tecnologia próxima a ela, e a gente fica muito feliz, né? Muito satisfeito em poder proporcionar hoje para o confinamento uma tecnologia com tantos benefícios. Eu queria que você comentasse um pouco sobre eles, Edilson. Como a gente já citou, muitos dos problemas que acontecem nas operações, nos confinamentos, são devidos a uma falha operacional, vamos dizer, uma falta de manutenção, por exemplo, uma sobrecarga nos equipamentos. São pontos que acabam trazendo desgaste prematuro, né, dos vagões e tudo mais, acaba prejudicando a qualidade da mistura. Por exemplo, um excesso de carga, ela não só afeta o equipamento em si, né? Ele não vai trazer só o problema de desgaste prematuro do equipamento ou de uma quebra ali, que vai atrapalhar toda a rotina da operação, mas ele também atrapalha a homogeneidade da dieta. Quando a gente faz sobrecarga, é fato que a dieta ela também não consegue se homogeneizar com a mesma qualidade quando a gente está trabalhando na capacidade ideal do equipamento. Então, são pontos que a gente vem observando, que vem acontecendo muitas vezes no campo. A gente observa os chamados que a gente tem aqui, né, de clientes, né? Estou com um problema na máquina e tudo mais. E a gente muitas vezes detecta que isso é devido a falhas operacionais em relação à manutenção do equipamento ou ao próprio operacional no dia a dia da rotina do trato. E aí, nesse sentido, a gente tentou, eu acho que a gente conseguiu muito bem, de certa forma, conseguir um equipamento que a gente traga mais disponibilidade, né, operacional para o cliente, né, e uma maior durabilidade desse equipamento. A gente trouxe bastante tecnologia, como a Jaque já citou, né, um equipamento que não tem outro equipamento com as tecnologias que a gente colocou nele. E é um equipamento que ele vai de uma certa forma, evitar que ocorram excessos de carga no equipamento, né? A gente fez vários testes, monitorou bastante tempo esse equipamento, veio desenvolvendo ao longo dos anos aí. E a gente fez com que ele trabalhe sempre numa capacidade de carga ideal. Quando o equipamento ele acaba detectando, ele é dotado de diversos sensores, e aí quando ele acaba detectando um excesso de carga, por exemplo, um esforço que o equipamento está fazendo desnecessário, pode ser por um travamento mecânico, ou por um excesso de carga, alguma coisa do tipo, né? Ele vai bloquear o equipamento, ele faz com que o equipamento ele pare de movimentar antes que ocorra uma quebra, né? Esse ponto é muito importante porque a gente conseguiu detectar durante as nossas avaliações e o desenvolvimento do equipamento situações em campo que o equipamento ele foi sobrecarregado, dois equipamentos iguais, né? Um era o 270 TechBull e o outro 270 Prof. E os dois foram sobrecarregados, né, na hora lá do carregamento. Né? O próprio operador ele identificou que ele sobrecarregou as máquinas, elas encheram demais, e como o equipamento é um equipamento robusto, ele é muito forte, ele vai fazer esforço para trabalhar. Os dois equipamentos eles travaram ao mesmo tempo, na hora, um do lado do outro. A gente tem até algumas filmagens com relação a isso, que foi muito interessante, porque ficou claro, ficou evidenciado ali a importância desse sistema no equipamento. Os dois travaram, a diferença foi que o equipamento, a gente conseguiu fazer uma reversão de rotor, a gente conseguiu fazer o desembuchamento. Que é uma tecnologia que traz, né? Que é uma tecnologia que a gente embarcou nesse equipamento novo. Os dois travaram, ele travou por segurança.
Ele detectou que estava tendo um excesso de esforço desnecessário, então ele detectou, tem alguma coisa errada. Ele cortou o sistema, a gente fez o desembuchamento, liberou o material que estava em excesso, voltou a misturar o equipamento com 20, 30 minutos, ele voltou ao trabalho, voltou a trabalhar. O outro equipamento teve que ser descarregado numa pá, no garfo, né? 2, 3 operadores lá descarregando. Quando chegou num ponto no nível da rosca, o esforço foi tão grande que ele acabou ocasionando uma quebra num dos componentes do vagão, né? Por conta do esforço excessivo que foi feito. E aí o equipamento fica 2, 3 dias parado. Então você imagina 2, 3 dias com o equipamento parado ali na rotina do trato, ainda mais se ele não tiver um backup. Então esse sistema de segurança ficou muito evidente para a gente a importância lá naquele momento. Entre outros fatores, a gente colocou câmeras para ter um acompanhamento total de toda a operação. A gente tem câmeras para ver como é o carregamento, como é feito, como está sendo realizada a mistura. Câmeras que ajudam a manobrar o equipamento, né, que a gente está trabalhando com caminhão, com equipamento grande atrás, muitas vezes você não tem visão para dar uma ré, alguma coisa, fazer uma manobra dentro do confinamento, é comum acontecer acidentes também. E aí a gente tem câmeras com sensores de ré, mas onde você consegue ter toda a questão de visualização de como está sendo realizada a operação. Desde a mistura, um carregamento, uma manobra e até a distribuição no coxo. Hoje você consegue ver tudo dentro da cabine do vagão através da controladora que nós temos. Aí, questão de lubrificação, que muitas vezes é um ponto que a gente acaba vendo muito ainda, né? A falta da manutenção preventiva. Muitos dos casos que chegam para a gente, quando a gente vai observar, vai avaliar, o equipamento não viu uma cor de graxa há muito tempo. Então, vai quebrar, não tem jeito, é mecânico. Ele vai suportar por um tempo, porque é robusto, mas chega um momento que ele quebra. E aí, hoje a gente eliminou isso também, tirou da mão do operador. A gente tem um sistema de lubrificação automático de mancais e correntes, né? A gente eliminou a questão de caixa de óleo, essas coisas, e fez um sistema de lubrificação automático que o equipamento, à medida que ele vai trabalhando ao longo do dia, a cada 1 hora de trabalho, que seja, a gente faz uma pré-determinação, ele vai fazendo a lubrificação automática de mancais e correntes. Então, ele vai manter o equipamento sempre lubrificado. Então, vai evitar que ocorram essas quebras por falta de lubrificação. E ele ainda vai te avisar quando o reservatório lá estiver esgotando. Ó, você tem que ir lá completar o reservatório de graxa lá, senão o equipamento vai parar. Ele vai te dar um tempo para você trabalhar e se você não for lá e carregar, ele para até você for lá fazer a recarga do reservatório e botar ele para funcionar novamente. Outros componentes, como troca de óleo de redutores, a mesma coisa. Ele vai te dar as horas lá programadas para trabalho e aí você vai trabalhar com o equipamento. Chegou nas horas limite de trabalho que é recomendado pelos próprios fornecedores, ele vai te dar o alerta no painel. Ó, deu tantas horas de trabalho, troca o óleo. Não vai parar de uma vez, ele vai te dar horas de trabalho ali para você terminar a sua rotina do dia e vai falar, agora você tem que ir para o confinamento. Ele vai te avisando, tem que ir para a oficina para trocar esse óleo. Vai te dar 8 horas de trabalho, se você não conseguir retornar até o momento, ele encerra. Mas, enfim, são vários pontos que a máquina ela trouxe tecnologia e que só vai agregar para o produtor. Ele vai fazer com que essa máquina fique disponível por mais tempo, né? E ela consiga ter uma durabilidade maior ao longo desse tempo também, né? Ou seja, né, tudo que a gente conversou aqui hoje faz com que a gente consiga aplicar na prática sem pausa, sem interrupções, com mais qualidade, né? Então, a disponibilidade que a gente trabalhou muito forte e redução de custo de manutenção e vida útil do equipamento para esse lançamento. Então, 3 pontos que eu acho que todo mundo quer, né? Reduzir manutenção, aumentar a disponibilidade e aumentar a vida útil do equipamento. É isso, acho que é importante a gente estar comentando sobre esse super lançamento aí. Agradeço, né, de antemão ao Danilo pela disponibilidade. Muito bom estar aqui com você. Precisamos repetir, é muita coisa que você tem para contar para a gente, é pouco tempo de live, muito conhecimento e precisamos marcar uma próxima. Com certeza, com certeza. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos aí, né? Mesmo com essa interrupção ainda, o pessoal voltou, então né? Obrigado mesmo pela atenção e, né, que todos tenham aí uma boa noite. Não deixem de nos seguir, né, nas redes sociais, né?
no YouTube, no Instagram, no Spotify. Então, estamos lá. Muito obrigada. Quero agradecer a todos pela presença, desculpar o contratempo da internet. Acontece, né? Estamos ao vivo aqui. Edilson, obrigada, viu? E é isso aí. Obrigada. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.